Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso projeto O Valor da Idade, que é um projeto que eu tô assim muito feliz de estar fazendo. Eu falo que é um sonho que eu sempre tive vontade de estar aqui no YouTube passando experiências, vivências que são tantos anos, né, trabalhando com crianças, adolescentes, adultos e idosos, que a ideia é poder divulgar, falar e realmente ajudar as pessoas a acessarem mais as emoções, a escutarem mais os outros e a terem recursos para poder muitas vezes ter esse vínculo maior com pessoas tão importantes da nossa família e do nosso meio. Então a nossa proposta vem nesse sentido. E qual que é a ideia? Vamos falar nesse episódio de criança, que é o assunto que eu gosto, que eu sou encantada, fico feliz da vida em falar sobre criança, que é assim a magia para mim falar sobre a infância, né? Mas antes disso, queria pedir para vocês, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhar com as pessoas que vão assim perceber aqui no nosso projeto algo muito bacana também que vem ajudar elas, acionar o sininho de notificação para vocês receberem semanalmente aí os nossos episódios quando estão indo para frente, e também principalmente comentar e colocar sugestões, colocar críticas, aquilo que vocês querem que eu aborde de uma forma muito mais tranquila para vocês trabalharem com as pessoas. Podem colocar aqui que eu vou adorar responder vocês. Vamos levar adiante aqui a nossa ideia do canal, né? E lembrando que temos as nossas mídias aí, as nossas redes sociais em relação ao Instagram. Tem o Instagram da Clínica Psec, Clínica de Psicologia e Educação Quaglia. Nós temos aqui na clínica atendimentos para as diferentes idades, né? E de criança, adolescente, adulto e idoso. E assim, com diferentes serviços também, terapia de casal, neuropsicologia, fonoaudiologia, enfim. Também tem o meu Instagram, claudianequaglia.psi, que nesse Instagram eu falo muito sobre idoso, então já tem a nossa parte de idoso aqui no Valor da Idade, mas lá tem muito mais, então, e tirar as dúvidas, quiserem perguntar coisas lá pra mim também. Lá tem o projeto Desacelerando Alzheimer, que é muito bom e as pessoas estão assim, tendo um engajamento muito bom também, então só vem agregar. E também temos o Podstar, que é o podcast que eu, juntamente com a Aline Marcelino, nós realizamos toda quinta-feira, ao vivo aqui no YouTube, e também tem o nosso Instagram para vocês seguirem. Vamos lá, né, falando aí sobre o nosso projeto, sobre a ideia de falar sobre as diferentes fases da vida, que temos aí a infância, o adolescente, o adulto, o idoso, com a ideia de unir as pontas da vida, né, olha aí, ó, unindo as pontas da vida para que ela tenha mais sentido e significado para nós, para que a gente possa realmente perceber a vida de uma forma muito mais agradável e vivendo cada fase e valorizando cada idade que nós temos aí. Sobre criança, vamos falar um pouquinho sobre criança e sobre falar sobre emoções com criança, né? Lembrando que as emoções verbais, a criança consegue verbalizar o que ela sente a partir dos 7 anos, mas ela tá sentindo as coisas desde que pequenininha ali, né? A partir do momento que ela já nasceu, ela já tem as sensações e os sentimentos, então ela não consegue verbalizar, mas ela já tem esses sentimentos. Só que é muito difícil muitas vezes para a criança falar o que ela sente, então ela tem reações, ela tem comportamentos ora adequados, ora inadequados. Então aqueles comportamentos muitas vezes de gritar, de bater, de empurrar, fazer as birras, isso tudo são comportamentos perante uma emoção que ela não consegue verbalizar ainda. E hoje a nossa proposta é ajudar a criança a entender que ela pode falar o que ela sente. Mesmo que ela não consiga dizer assim, eu estou chateada, eu estou magoado, eu estou envergonhado, porque são emoções, vamos dizer assim, mais elaboradas, mas ela pode dizer que eu tô triste, que eu tô bravo, que eu não tô gostando, ao invés de ter comportamentos de agressão ou de situações inadequadas que acontecem, que vocês sabem que é muito difícil controlar as crianças na hora que ela tem esses comportamentos que só vai inflamando cada vez mais. Aí, nesse sentido, eu falo com as crianças sobre a história da bexiga. E hoje eu trouxe a bexiga aqui pra vocês. E a bexiga tá da cor da minha camisa, olha só. Então aqui, ó, a história da bexiga, vocês conseguem ver a bexiguinha aqui, né? O que eu falo para as crianças, né? Eu falo que a bexiguinha, ela vai falar um pouco sobre as nossas emoções. Então vamos pensar que dentro de você tem uma bexiguinha como essa, né? E que ela vai juntando algumas questões emocionais do dia a dia. Então vamos pensar assim, que quando você acordou, abriu os olhinhos e falou assim, agora eu quero ir ao banheiro fazer um xixi, lavar meu rosto, alguma coisa assim, que a criança já vai ao banheiro de manhã. E logo que ela vai no banheiro, quando ela quer entrar, a porta tá fechada, porque tem alguém usando o banheiro. Naquele momento ela já fica chateada, porque é uma questão fisiológica, ela queria ir no banheiro e ela não consegue ir no banheiro. Então aquela bexiguinha que estava aqui, ó, murchinha, já começa a ficar assim, ó. Um pouquinho de raiva já começou a acontecer naquele momento. Aí a criança depois foi ao banheiro, mas já ficou meio chateada. Aí depois, então,
ela vai querer tomar o café da manhã, alguma coisa nesse sentido. Então ela queria um iogurte que estava na geladeira. Quando ela foi pegar o iogurte, ele já não estava mais lá. Que o irmão, alguém já tomou aquele iogurte. Então é um outro sentimento que, nossa, cadê o negócio que eu queria tomar? Cadê o meu iogurte? Então aquele sentimento de irritação, de raiva, ó, aumentou mais um pouquinho. Aí depois disso a criança, então, tá bom, vou me arrumar para ir pra escola, alguma coisa assim, e aí eu vou ter que pegar a minha mochila. E cadê essa mochila? Que eu perdi a mochila, não achei a mochila, coloquei a mochila em algum lugar, não sei cadê, e a criança vai ficando irritada com aquilo e não fala com ninguém. Só que a irritação aumenta e esse sentimento, ó, só aumenta também. E depois, quando vê, alguém vem falar com essa criança, a mãe vem falar: oi, bom dia, filho, filha, como é que você está? Aí a criança já responde de uma forma grosseira, ríspida. Não quero falar, tô bravo, não sai daqui, alguma coisa assim. Ninguém entende o que aconteceu, por que essa criança tá desse jeito, acordou agora há pouco. Só que ela já passou por algumas situações emocionais difíceis, olha como que ela já tá dentro dela. E na hora que ela faz isso, aí tomara que dê certo. Eu falo que é igual a bexiga quando eu solto, ó. Ela bate tudo quanto é canto, bateu a bexiga pra lá e pra cá. O que eu quero dizer quando a bexiga bate? Eu solto assim a bexiga na sala também. Ela começa a agredir pessoas e situações que estão no entorno dela que não tem nada a ver com aquela situação que ela viveu. A mãe só foi dar bom dia e a criança foi grosseira. A criança, o adolescente, o adulto. Nós passamos por situações, eu tô falando da criança, mas gente, todo mundo passa por essa bexiga aí que enche e que só a gente sabe o porquê que tá enchendo, mas não sabe dizer o que tá acontecendo. E na hora que a gente encontra alguém, a gente é muito grosseiro com aquela pessoa. Fala de uma forma ríspida, de uma forma difícil. E é igual bexiga batendo pra lá e pra cá. Acerta um monte de coisas que não tinham nada a ver com a história. Então, nesse momento eu falo, olha, isso não é bom. Então, o que a gente precisa? Falar e entender sobre as emoções. Então, nesse caso, vamos ver. Com todas as situações desagradáveis que aconteceram. Quando alguém vai conversar com você, você não precisa ser ríspido e bater de lá para cá e devolver dessa forma tão difícil. Você pode conversar com a pessoa, você pode dizer o que estava acontecendo. Olha, eu fui no banheiro, a porta estava trancada, eu quis tomar o meu iogurte que já não estava mais, alguém tomou, eu perdi a minha mochila. Quando eu falo, eu tenho uma lógica de que quando eu estou conversando, as pessoas vão entender realmente aquilo que está acontecendo e vão poder me auxiliar. Quando eu não falo e somente me comporto, batendo, empurrando, gritando, ninguém vai entender o que está acontecendo. Aí nessa hora que eu falo assim, olha, vocês viram que essa bexiguinha tá cheia de emoções aqui, coisas que ela não gostou que aconteceu. Entretanto, ela tem uma boquinha. Aí eu mostro aqui, ó, tem a boquinha da bexiga. E você sabia que essa bexiga fala? Como assim a bexiga fala? Aí eu faço isso aqui, ó, quer ver? É um sonzinho desagradável. Entretanto, falando, soltando, a bexiga, ó, ela soltou aquilo que ela estava vivenciando de negativo, continuou aqui na mão, não ficou descontrolada, batendo para lá e para cá, e realmente conseguiu aliviar todas aquelas emoções que estavam incomodando. A boquinha da bexiga, ó, eu falo, se a bexiga com essa boquinha consegue aliviar, imagina você com essa boca tão bonita. Por que você não consegue dizer o que você está sentindo no momento para as pessoas? Você não precisa falar sobre as emoções de uma forma tão elaborada, mas dizer o que aconteceu. Dizer o que aconteceu, a criança consegue. Então, nesse sentido, gente, essa prática da bexiga é maravilhosa. Eu uso assim muitas vezes. A criança vai com a bexiga para casa para lembrar da história da bexiga, para lembrar que ela pode, ó, falar que se a bexiga com essa micro boca aqui ela consegue soltar um sonzinho, porque eu com essa boca não consigo falar o que eu tô sentindo. Então essa analogia, essa lógica de dizer o que está incomodando é muito importante. E eu falo isso que é aquela ideia de plantar sementes, né? Quando a gente ensina uma criança a falar sobre o que ela está sentindo ou sobre o que ela vivenciou, nós estamos ensinando um adolescente a ter uma comunicação, um adulto a ter uma socialização e um idoso a ter uma saúde, porque ele vai poder pedir ajuda lá naquela fase também. Quando nós não trabalhamos isso, gente, nós temos adolescentes que ficam fechados, isolados, adultos frustrados porque esperam uma coisa e acontece outra porque não falou nada para ninguém, e idosos com muitas situações de negligência, de falta de cuidado, porque eles não verbalizam as próprias dores. Então ensinar uma criança a falar o que ela sente ou ensinar ela a falar o que ela está vivenciando é algo maravilhoso, que isso vai reverberar para a vida toda,
certo? Se isso fez sentido para você, se você tem uma outra forma de utilizar essa lógica, esse trabalho aqui, deixa aqui nos comentários. Eu tô muito feliz, tem muita gente comentando, muita gente mandando sugestões e, nossa, eu tô aprendendo muito, né? Eu falo que o nosso sonho aqui é maravilhoso, eu tô assim, feliz da vida. E quanto mais vocês puderem compartilhar e divulgar, eu falo que é uma corrente do bem, a gente só tá ajudando um ao outro, porque essa que é a ideia da sociedade como um todo, né? Um abraço, fique aí bem e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!